Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do nosso canal INSS Notícias Previdenciárias. O nosso canal tem o intuito aqui de trazer informações, atualizações sobre Previdência e Assistência Social. Vamos lá. O tema de hoje é uma pergunta, que as pessoas me fizeram e muita gente tem dúvida com relação a esse assunto, que é quando que a aposentadoria por invalidez ela se torna definitiva, ou seja, ela fica isenta, de você fazer aquelas reavaliações, aquelas perícias, que apesar, da aposentadoria por invalidez ser uma incapacidade permanente, quando o médico decide essa aposentadoria, ela está sim sujeita a reavaliações, está previsto em lei essas reavaliações, tá bom? Não é assim que nem o auxílio-doença, que é temporário, já tem um prazo certo para cessar o benefício, mas não tem um prazo certo para fazer a reavaliação, quando é a aposentadoria por invalidez. Mas há possibilidade de fazer sim uma reavaliação, porque está previsto em lei, tá bom? Então, como eu disse, vou pegar aqui nos meus apontamentos. Embora a aposentadoria por invalidez, o médico decide que é uma incapacidade permanente, ela exige perícias regulares, pois, embora inicialmente permanente, pode ser revista a qualquer momento, tá bom? Uma coisa é uma situação de saúde permanente, mas o benefício a priori não é vitalício, tá? Tem que sofrer reavaliações. Bom, essa é a regra, tá? Mas existem situações em que podemos dizer que ela se torna vitalícia, digamos assim, fica já definitiva, tá? Eu tenho um vídeo com essa informação, mas me perguntaram novamente, vou tentar ver se eu consigo esclarecer melhor nesse, tá? E é sempre bom estar trazendo atualizações. Bom, então, gente, a questão de quando o aposentado por invalidez não precisa mais fazer a perícia é importante, para muitos beneficiários, porque ali você já fica mais tranquilo, não precisa até enfrentar a fila do INSS, embora hoje, aí o governo está fazendo muitas formas da pessoa evitar, de ir para a fila, atendimento online, através dos canais digitais, mas há situações que não tem jeito, que tem que ir presencialmente lá ao perito, tá bom? Bom, aqui o próprio texto do INSS diz que esta aposentadoria, gente, que a invalidez agora é chamada de incapacidade permanente, agora não, desde a reforma da Previdência, tem regras específicas para a realização dessas perícias. É um benefício que, apesar de inicialmente permanente, ele não é vitalício, podendo ser revisado a qualquer momento, tá? Que mais ou menos o que eu já falei. Mas vamos lá então, quando que a perícia é necessária? A perícia médica, é um processo normal, para qualquer benefício de incapacidade, pelo qual o INSS avalia se o beneficiário ainda atende aos critérios da incapacidade para o trabalho, tá? Inicialmente, quando ele decide, ele vislumbrou ali, identificou uma situação de incapacidade para o trabalho, mas essa incapacidade pode a qualquer momento, tá? Em alguns casos, a pessoa ficar normal, cessar aquela incapacidade e a pessoa ter condições de retornar ao mercado de trabalho. Há situações que pode? Sim, há sim. Há situações que não pode? Também tem, tá bom? Então, inicialmente, a perícia serve para reconhecer essa incapacidade do trabalhador, essa reavaliação, tá? Posteriormente, são realizadas perícias de reavaliação para verificar se as condições que deram origem ao benefício ainda permanecem. Então, você tem a perícia inicial, quando você entra com seu requerimento, seu primeiro pedido. Essa perícia vai avaliar se você realmente tem alguma incapacidade. Identificou a incapacidade? Ok. Vai deferir o seu benefício. É vitalício? Não. A incapacidade ali, a princípio, foi permanente e aposentou por invalidez. Mas, posteriormente, como o próprio texto da lei diz, pode haver perícia de reavaliação para identificar se aquelas condições lá no início, isso pode ser 2, 3 anos depois, lá no início, as condições que deram a origem, que faziam você ter uma incapacidade permanente, se elas ainda estão presentes,
Pode ser que a pessoa tenha melhorado, tá bom? Então, é mais ou menos isso, a reavaliação. Mas vamos então ao que interessa, que essa é a regra, né? Conceder, tá? a aposentadoria por invalidez, identificou uma incapacidade permanente. E a regra diz que pode haver uma reavaliação, tá? Para ver se as mesmas condições ainda persistem. Mas há situações em que não há necessidade do aposentado por invalidez, tá, gente? Não é todos os aposentados. É um caso específico do aposentado por invalidez, do aposentado por incapacidade permanente. Esse, em questão, há situações, embora a regra seja que ele possa sofrer reavaliações, novas perícias, há um momento em que está na lei também que ele não precisa mais passar por isso. Tá? Vamos ver? Olha só, existem situações específicas em que o aposentado por invalidez fica isento de realizar perícias médicas de reavaliação, chamado pente fino, né? Popularmente chamado pente fino. Vamos ver, gente, então, quando que isso acontece? Tá? Isso não é taxativo, tá? Mas é o que está previsto as 3 situações mais comuns. Pode haver outras que poderão ser avaliadas, porque cada caso é um caso, tá bom? Vamos lá. Quando o aposentado por invalidez não precisará mais fazer a perícia, ou seja, são os casos de isenção, tá? São situações específicas, vamos lá? Primeiro, o aposentado, vamos ver, são os detalhes, gente, porque as pessoas às vezes confundem, né? Tem situações que são conjuntas, um caso e outro, né? Tem situações que é um caso ou outro. Vamos entender. O aposentado com mais de 55 anos de idade e 15 anos de benefício. Então, aqui é os dois, né? Não é apenas o aposentado com 55 anos de idade já ficou isento. Ele tem que ter 55 anos de idade e 15 anos já recebendo benefício por incapacidade. São 2 critérios que têm que estar juntos, tá? Para poder ficar isento. É o que está no artigo 101 da Lei 8.213 de 91, a Lei de Benefícios, tá bom? Então, não é apenas ter 15 anos já recebendo benefício e não é apenas ter 55 anos de idade. Tem que dar os 2 critérios em conjunto. Aí sim você se encaixa e ficará isento, tranquilo, recebendo sua aposentadoria aí tranquilamente, tá bom? Segundo caso, esse foi o primeiro, né? 55 anos de idade, 15 anos recebendo benefício. Segundo caso, aposentados com 60 anos ou mais, independentemente do tempo de recebimento do benefício. Quem completa 60 anos está isento de perícias, conforme o mesmo artigo da mesma lei também enumera, tá bom? Então, gente, isso aí. 60 anos, aí sim, é um critério único. 60 anos de idade. Independe de quanto tempo você já recebe o benefício por incapacidade, tá? E o terceiro, mais comum também, tá? Que está no artigo 43 também da Lei 8.213, aposentados que porventura sejam portadores de HIV, né, conhecida como AIDS. Esses beneficiários também estão isentos de realizar perícias, ok? Então, o terceiro caso de você ficar isento aí de perícia médica. Tá bom, meus amigos? De acordo, gente, com a legislação brasileira, especificamente no artigo 46 do Decreto 3.048 de 99 e o artigo 101 da Lei 8.213, após 15 anos da concessão de aposentadoria por invalidez, o aposentado fica isento de novas perícias, desde que tenha mais de 55 anos de idade. Aqui é o trecho da lei lá do primeiro caso, né? Primeiro caso. Então está aqui. Então, mas as 3 situações, meus amigos, mais comuns estão previstas em lei, tá? Isso aqui não vai depender de avaliação de perito, não vai depender de avaliação de técnico do INSS, não vai depender de avaliação de analista do INSS, de um funcionário. Está na lei, completou 55 anos de idade e 15 anos já recebendo benefício, ficará isento. Ou 60 anos de idade, aí depende do tempo de recebimento do benefício. E os portadores de HIV, AIDS, também podem ficar tranquilos, que não precisarão mais passar
por perícias de reavaliações, portanto, fica nos critérios dos isentos de fazer perícias médicas do INSS. É isso aí, meus amigos, muito obrigado a você que chegou no final do vídeo. Se gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, sua dúvida, se tiver um tempo, a gente responde. Também compartilhe o nosso vídeo, tá? Para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para que o YouTube entenda que está sendo veiculado um assunto de interesse público aqui para todos. Até o próximo vídeo, fique com Deus, estamos juntos.